Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra, essa é a disciplina de Ciências da Natureza e Realidade e hoje, na primeira parte da sexta aula, nós vamos falar sobre a natureza de uma realidade. Então, nessa aula, a gente vai tratar de uma visão bem geral dos problemas e principalmente da política ambiental no Brasil. A gente vai apresentar os principais problemas ambientais brasileiros e na próxima aula a gente vai falar mais ainda, discutir melhor quais são esses problemas. E no final a gente vai ver alguns conjuntos de políticas públicas relacionadas com a questão ambiental no Brasil. Antes de entrar nos principais problemas ambientais do Brasil, a gente tem que entender como que eles surgiram, Em determinado momento, o planeta, como um todo, começou a enfrentar diversos desafios relacionados com o aumento da população mundial. E esse aumento da população mundial acabou gerando também o aumento da industrialização. Olhando esse gráfico, a gente consegue ver o quanto que a população mundial cresceu ao longo das décadas. Começando lá nos anos de 1800, a população mundial era em torno de 1 bilhão, passando já para cerca de 1930, a população já deu um salto de 2 bilhões e daí esse crescimento até chegar aos anos 2000 foi muito mais rápido, Então a gente hoje, em 2021, a gente já tem uma população mundial quase chegando próximo aos 8 bilhões e a gente vê no final do gráfico uma projeção para o ano de 2100, onde a gente chegaria à marca de 10 bilhões de pessoas. Hoje, então, com 8 bilhões de pessoas praticamente, a gente tem um padrão de consumo muito acelerado e também uma industrialização que acompanha esse processo, que acompanhou esse processo de crescimento populacional. E tudo isso acabou tendo uma influência negativa no meio ambiente. Aqui no Brasil, todo esse movimento de industrialização e de urbanização, ele acabou tendo um ápice entre 1930 e 1970. Especialmente logo depois, em 1974, a gente teve o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse plano teve como objetivo a economia. Então, os investimentos foram relacionados na parte de pesquisa, prospecção, exploração e refinamento de petróleo dentro do Brasil. E também alguns investimentos relacionados a fontes alternativas de energia, como álcool e energia nuclear. E todo esse plano, ele não teve uma relação com a proteção ao meio ambiente. Com isso, os principais problemas que a gente enfrenta hoje foram criados e eles persistem, Então, quais são esses problemas? O primeiro é a poluição atmosférica, que é caracterizada, então, pela queima incompleta de combustíveis fósseis. Nesse caso, a queima ocorre para transporte, aquecimento e para produção industrial. E a gente tem um foco de poluição na atmosfera dentro dos grandes centros urbanos, por causa do excesso de indústrias e do excesso também de carros em movimento, que liberam todos esses poluentes na atmosfera. A gente já citou em outras aulas a parte da camada de ozônio. Então, a poluição atmosférica, ela tem uma relação direta com o aumento da camada de ozônio, que a gente já falou em outras aulas, A camada de ozônio é uma proteção que tem ao redor do planeta, que protege a gente contra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. E todos esses gases poluentes acabam por abrir literalmente um buraco na camada de ozônio, expondo a Terra a esses raios ultravioletas. Nas imagens aqui do lado a gente consegue observar a evolução do tamanho desse buraco ao longo dos anos. Então, desde 1996 até o ano de 2012, a gente consegue ver que em determinado momento esse buraco estava maior e menor. Então, a gente tem ao longo dos anos uma flutuação muito grande com relação ao tamanho dessa abertura, Essa abertura ela é influenciada pelos níveis de fumaça, monóxido de carbono e dióxido de enxofre, e dependendo da política pública, não só do Brasil, mas do mundo,
estudando, né, a questão toda de política ambiental, a gente consegue ter alguma evolução na diminuição desse buraco da camada de ozônio, porém a gente não tem uma constância, né? Então a gente não tem a segurança de que a camada de ozônio ela vai estar conservada, preservada sempre, né? Então constantemente nos estudos, nas conferências relacionadas a mudanças climáticas que estudam a evolução do buraco da camada de ozônio, constantemente a gente tem que ficar fazendo ações para ter essa redução de emissão, para tentar conservar e reparar essa camada de ozônio. O segundo problema brasileiro é com relação aos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, então, estão relacionados com o lixo, né? O lixo não coletado e indevidamente disposto. E por causa disso, esse lixo acaba entrando em contato com as águas pluviais urbanas e rurais. Então a gente vai ter um fator de contaminação hídrica, né? Então de contaminação da água. E também por causa da ação de queimar esse lixo, né, por algumas comunidades, a gente também tem os resíduos sólidos queimados como fonte de poluição atmosférica. Sobre os dados de resíduos sólidos, em 89 o Brasil produzia cerca de 96 mil toneladas por dia de lixo, sendo que desses 96 mil, apenas 29% tinham um destino adequado. Então, ou eles iam para uma área de tratamento, passavam por reciclagem, só que 71% eles eram depositados então de forma inadequada, então sem tratamento nenhum, eram liberados em local inapropriado. Nos anos 2000 e que permanece até hoje, a gente já chegou a uma diminuição, né, com relação a esses 71%. Hoje a gente tem cerca de 59% de lixo ainda tratado de forma inadequada. E aqui a gente tem dois dados interessantes, que a média por dia de produção individual, ou seja, a produção nossa mesmo de cada indivíduo com relação ao lixo, é que a gente produz cerca de 1 quilo por dia. Então, no final de um ano inteiro, a estimativa é que uma única pessoa produza cerca de 365 quilos de lixo. No Brasil, por dia, a gente tem a seguinte estimativa, de que 78,3 milhões de toneladas de lixo são criadas por dia. O próximo problema que a gente vai falar agora é a poluição hídrica, que é caracterizada então pela poluição de toda fonte de água, por esgotos domésticos, industriais e a disposição de resíduos também de origem agrícola e outros. E com relação especificamente à poluição dos oceanos, com o aumento da população que vive nessa área litorânea, nessa área costeira, a gente teve um aumento, né, de poluição desse ambiente, e também é recorrente as notícias com relação ao extravasamento de petróleo, né, de barcos. Tudo isso ajuda a ter, né, essa poluição dos oceanos. A poluição hídrica no Brasil é um fator ambiental agravado pela questão de falta de esgoto apropriado nas residências. Nos anos 2000, cerca de 52,2% do número total de domicílios brasileiros tinham uma rede de esgoto apropriada. E esse quadro, ao longo dos estados no Brasil e também das regiões, apresenta uma irregularidade muito grande. Então, na região norte do Brasil, a gente tinha o seguinte dado com relação à população atingida, né? Ou seja, a população que tinha rede geral de esgoto. Mais de 90% da população da região norte no Brasil não era atendida por essa rede geral de esgoto. Já em contraste, na região sudeste, apenas 7% da população não tinha esse serviço. E o último problema que a gente vai citar aqui é o desflorestamento.
Quando a gente citou os biomas e problemas relacionados à biodiversidade, a gente falou de desflorestamento. A gente viu que a biodiversidade brasileira, especificamente falando da parte de madeira, é muito rica, né? Então, existe uma alta exploração dessa biodiversidade com relação às árvores, especialmente na região amazônica e também em outras regiões, como na Mata Atlântica, de uma exploração mesmo desenfreada, ilegal, com motivações econômicas, né? Então, quando a gente falou dos biomas, a gente citou a necessidade de preservar e de conservar. Então, deve haver o uso dessa biodiversidade com motivações econômicas, mas deve ser feito de uma forma sustentável. Então, hoje o que a gente vê são altos índices de desflorestamento por causa dessa falta de sustentabilidade. E isso acaba tendo um agravamento nos biomas, como a gente já viu na última aula. Sobre os dados de desflorestamento, na Amazônia, a área total desflorestada é cerca de 15% em relação ao seu total. E a cada ano esse número vai aumentando, então essa parte de desflorestamento ela é considerada uma situação crítica com relação a todos os problemas ambientais no Brasil. E quando a gente olha os dados da Mata Atlântica, a gente vê que a situação é muito pior, né, do que da Amazônia. A gente tem hoje de Mata Atlântica apenas 10% do que ela era originalmente. Nessas duas imagens de satélite, a gente tem a evolução do desflorestamento. Em 1988, a gente tinha uma área muito conservada e já em 2018, a gente começa a ver esses buracos, né, nas áreas onde ocorreu o desflorestamento. Então, após todo esse crescimento populacional, a industrialização e a ocorrência de diversos problemas ambientais, não só no Brasil, mas também no mundo, houve o nascimento, né, do que a gente chama de consciência ambiental. Ela ficou muito forte em determinado momento. As pessoas começaram a se preocupar mais com o meio ambiente. Então, essa consciência ambiental, essa consciência ecológica acabou se tornando mais presente. E surgiu toda uma necessidade de se voltar para o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é a busca por mecanismos, processos onde ocorra a exploração, né, dos recursos naturais, só que com responsabilidade, né, e especialmente que o Estado, o governo, né, todas as governâncias mundiais tenham inseridas o que a gente chama de agenda do meio ambiente, né, que é uma agenda voltada à preservação e conservação do meio ambiente. Então, a partir desse processo de conscientização, a gente começou a buscar o que a gente chama de política ambiental, políticas ambientais. E o que são essas políticas ambientais? São conjuntos de instrumentos à disposição do Estado para alocação de recursos. E esses recursos são utilizados para a redução do consumo de bens e serviços escassos, especialmente aqueles sujeitos à externalidade negativa. Então, uma política ambiental pode tratar, por exemplo, da questão da qualidade do ar. Então, o recurso do governo, ele vai estar relacionado a, por exemplo, uma política na redução da emissão de combustível, emissão dos gases relacionados ao transporte público. Também tem política ambiental relacionada aos recursos hídricos. Então, a política ambiental aplicada a empresas, a indústrias que acabam despejando, então, materiais oriundos da sua produção interna em recursos hídricos de forma indevida e por aí vai. Então, a política ambiental, ela é obviamente voltada ao meio ambiente e é uma forma em que o Estado em si consegue fazer medidas, né? Consegue agir em cima de situações que são nocivas ao meio ambiente.
Nesse momento é interessante a gente falar de alguns marcos legais, né? Do quanto que essa consciência ambiental, dessa consciência ecológica acabou entrando em leis, acabou então ocorrendo a criação e a instalação de conselhos, de ministérios com relação a políticas ambientais, né? Então a gente começa falando da própria Constituição Federal de 1988, que inovou trazendo um capítulo falando sobre o meio ambiente. E também no mesmo ano a gente teve a criação da Lei 9.605, que é conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, que foi uma forma de fortalecer os instrumentos de direito ambiental. Então essa lei ela vai tratar de sanções penais e administrativas relacionadas a condutas e a atividades lesivas ao meio ambiente. Um ano depois, em 89, teve a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que a gente conhece como IBAMA, através da Lei 7.735. E em 92 teve a criação do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que a gente conhece então como Ministério do Meio Ambiente. A criação foi através da Lei 8.490 e o Ministério em si ele é responsável pelas definições de objetivos, metas e políticas ambientais do Brasil. Então, enquanto o Ministério do Meio Ambiente ele é o definidor, né, da política ambiental, o IBAMA ele vai funcionar como fiscalizador. Assim, é o IBAMA que vai executar as ações das políticas nacionais de meio ambiente. A nível mundial, a gente teve a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, que foi um evento organizado pelas Nações Unidas, que lançou então a ideia de desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem então o conceito, né, de desenvolvimento sustentável pelas Nações Unidas, que é o desenvolvimento econômico de hoje, que deve ser realizado sem comprometer o desenvolvimento econômico das gerações futuras e, com isso, obviamente, preservar e conservar o meio ambiente. Em 1992, a gente teve no Brasil uma conferência dessa, organizada então pelas Nações Unidas. No Brasil ficou conhecida como Rio 92. E no Rio 92 teve a construção da Agenda 21. Essa Agenda 21, ela tratava de ações sociais e econômicas, de conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento e do fortalecimento dos principais grupos sociais e meios de implementação. Então, é uma agenda que envolve diversos fatores relacionados à educação, ao meio ambiente, à saúde, turismo, cidades, a toda a parte social e política dos países. Nesse evento, no Rio 92, também conhecido como Eco 92, essa Agenda 21 foi assinada por 179 países que se comprometeram a realizar as ações relacionadas a todos esses temas, buscando então uma melhoria na sustentabilidade, buscando também o desenvolvimento econômico de forma harmônica. Ainda falando do evento Rio 92, a gente teve um outro tratado que foi criado nesse evento. Esse tratado, na verdade, já vinha sendo pensado, escrito muito antes, já em 1988, com outras conferências com relação às mudanças atmosféricas, que é o Protocolo de Quioto, que é um tratado internacional com compromissos mais rígidos, que trata especificamente da redução da emissão dos gases que produzem o famoso efeito estufa que a gente já tratou nessa disciplina. E o efeito estufa, obviamente, ele está relacionado com o aquecimento global. Em setembro de 2002, as Nações Unidas fizeram um novo evento, esse foi chamado de Rio+10, já na África do Sul, e o objetivo desses eventos posteriores das Nações Unidas é justamente buscar um consenso na avaliação do que mudou
de uma conferência para outra, quais são as condições ambientais e sociais que precisam ser revistas, o que melhorou, o que piorou, o que precisa ser prioridade para ações futuras. A gente consegue medir alguns pontos positivos através de todos esses esforços, só que a gente ainda não tem resultados que realmente são transformadores, né? A ideia das Nações Unidas é fazer sempre uma revisão e uma nova conferência a cada 10 anos. Por isso, então, que a gente teve a primeira conferência em 92, 10 anos depois o Rio, mais 10, e já em 2012 a gente teve o Rio mais 20. Agora a gente vai tratar de algumas políticas ambientais brasileiras que lidam diretamente com algum problema ambiental. Então, com relação às políticas brasileiras de proteção à atmosfera, em 89 foi criado o Programa Nacional da Qualidade do Ar, que é o PRONAR, e ele é responsável por gerenciar as fontes de poluição do ar. E também a gente teve uma resolução no CONAMA, o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabeleceu os limites máximos de poluentes de fontes fixas. Com relação aos dados gerais do Brasil, especificamente da América do Sul, a América do Sul ela tem uma emissão de gases poluentes no valor de 756 milhões de toneladas. O Brasil, na América do Sul, é o país que mais emite. Então, a gente emite quase que 300 milhões de toneladas de gases. O Brasil ele busca, então, fazer essa diminuição de emissão por meio de programas implementados. Ele busca, então, fazer um combate ao agravamento dos riscos globais relacionados a mudanças climáticas. Ele, obviamente, participou do compromisso do Protocolo de Quioto. Com relação à política de resíduos sólidos, a gente tem algumas situações, né? A gestão de resíduos sólidos dos estados, ela vai variar dependendo se existe já uma legislação naquele estado com relação a isso. Por isso que a gente tem, então, por isso que não é constante, então, se naquele estado existe coleta, como é que é feita a coleta. Então, a gente já tem alguns estados onde a gente já tem isso bem implementado, esse resíduo ele é tratado de forma adequada, e a gente também tem outros estados em que isso ainda não ocorre. O esperado, então, é que cada estado, cada município, ele procure se organizar financeiramente, então, que ele busque entidades competentes daquela sua própria região para fazer os ajustes necessários para você ter uma coleta competente, para você ter um tratamento de qualidade e também para estimular aquela população a ter um consumo mais sustentável, ter práticas relacionadas à educação ambiental para promover o destino final adequado para aquele lixo. Nos estados e municípios em que isso ocorre, eles podem utilizar, então, tanto o processo de coleta seletiva e de reciclagem através de setores privados, então empresas podem fazer isso, e também catadores individuais podem tentar operacionalizar um sistema de coleta. E a gente também tem uma política nacional com relação a isso, né, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Essa política ela é uma lei, a Lei 12.305 de 2010, que organiza então a forma com que o país lida com lixo. E ele também, essa lei exige dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento dos resíduos. Sobre as políticas de saneamento e recursos hídricos, o gerenciamento de recursos hídricos ocorre via Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pela Agência Nacional das Águas, pelos comitês de bacias hidrográficos e pelos órgãos de poder público federal, estadual e municipal. Então a gente tem que a União ela tem competência para legislar sobre as águas,
e os estados e municípios, juntamente com a União, têm a competência de promover a melhoria das condições de recursos e o combate à poluição. A última política que a gente vai falar é a política de proteção às florestas. A gente tem, então, a regulamentação mais importante com relação a isso, que é o Código Florestal, a Lei de Proteção à Fauna e a Política Nacional de Meio Ambiente. Em 99, teve a criação da Secretaria de Biodiversidade, que busca, então, implementar políticas para estimular o uso sustentável da biodiversidade e buscando preservar e conservar áreas que realmente necessitavam de uma atenção mais imediata com relação à manutenção da diversidade biológica. A gente teve a criação, então, das áreas protegidas, que são gerenciadas dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, nesse mapa aqui, a gente consegue ver a porcentagem de áreas protegidas, então que são gerenciadas, que existe uma unidade de conservação em diferentes biomas. Então, lá no bioma amazônico, a gente tem 52% de área protegida, no Cerrado 48%. E partindo então para o final dessa primeira parte da aula 6, com relação às preocupações atuais, toda essa parte de questão ambiental, ela começou a tomar muito mais força. Então, hoje o ativismo com relação a isso é muito mais forte, especialmente a partir da possibilidade de divulgação midiática, o uso das redes sociais para chamar atenção para problemas locais, problemas de municípios. A gente também vê um movimento bem maior com relação a empresas e a própria sociedade civil buscando, então, diminuir o impacto ambiental, buscando uma maior consciência com relação aos problemas, buscar, então, ter o que a gente chama de uso sustentável. Na parte política em si, falando de agenda política, essa questão ambiental ela é frequentemente citada. Existe muito engajamento, então, de setores empresariais, buscando, então, utilizar o mínimo de recursos tóxicos possíveis, usar o correto descarte, principalmente aquelas empresas que utilizam material que pode ser danoso ao meio ambiente, tentar fazer um programa de reciclagem mais efetivo. O maior problema com relação a esses problemas ambientais é buscar um equilíbrio em 3 dimensões, a dimensão ambiental em si, a dimensão econômica e a dimensão social. A gente consegue ver nessa figura que a gente precisa, então, movimentar e ter um consenso entre essas 3 dimensões para a gente alcançar a sustentabilidade. Então, essa aula vai ficando por aqui. Nessa aula a gente viu os principais problemas ambientais no Brasil. Na próxima aula, na parte 2 da aula 6, a gente vai falar mais sobre outros problemas ambientais. A gente também conheceu os marcos legais da política ambiental, apresentou o conceito em si de política ambiental e as principais políticas referentes aos principais problemas ambientais no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima!